Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. Nesta edição a gente fala sobre Robert Zemeckis, diretor de O Voo, filme que está estreando esse fim de semana e indicado ao Oscar de melhor ator para o Denzel Washington. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado Robledo Milani e Conrado Eoli. Olha, eu sou um grande fã do Robert Zemeckis, já fiquei sabendo antes aqui dos bastidores que vocês não são tão assim, né? Olha, eu gosto de alguns filmes, praticamente adoro o Contato, já citando o meu preferido. Gosto do trabalho dele, mas acho que como a gente vai falar ao longo dessa nossa conversa, tem seus altos e baixos, assim, eu não posso dizer que ele está entre os meus realizadores norte-americanos favoritos, assim, porque pra mim ele tem poucas obras muito significantes. Ele não tem uma filmografia muito extensa, né? Ele é muito marcado pelo De Volta ao Futuro, né? Pela trilogia. Mas na verdade, assim, uma coisa assim, algumas semanas atrás nós falamos aqui sobre o Spielberg. E eu acho que ele acaba sendo, ele parece meio que uma consequência do Spielberg, né? Ele é um dos pupilos do Spielberg, os primeiros filmes dele eram produzidos pelo Spielberg. E muitas coisas são meio parecidas, me parece assim, aquele Quero Ser Spielberg, ou Wanna Be Spielberg, né? Então assim, tem filmes bacanas, Contato, como tu falaste, é um dos melhores. Realmente, Forrest Gump, que ganhou vários Oscars, então ele já foi premiado, também tudo. Náufrago, gosto muito também. Náufrago, sabe? Tem uns filmes assim que meio que ficaram fora do radar, eu acho que merecem uma revisão, tipo Revelação, que é um filme muito bacana mesmo. Mas parece que falta alguma coisa, sabe? Eu acho que esses últimos anos todos aí que ele ficou fazendo animações, essas animações foram terríveis. Mocap, né? Motion Capture. Foram muito aquém do esperado. Eu gosto muito de Expresso Polar, só que A Lenda de Beowulf eu acho um filme terrível. E as Sonatas de Scrooge também. Não. Eu vi que, assim, eu sinto que os Zemeckis não têm lá uma identidade muito definida, assim, tanto em temática quanto a própria maneira dele dirigir. Me parece muito irregular. Ele não é um autor. Não sei. Eu já acho que... mais um operário de Hollywood, que fez coisas boas, muito boas. Né? É competente, óbvio, mas realmente não tem uma marca pessoal, não tem uma identidade. Essa questão técnica para ele é muito importante, tanto que cada vez mais ele se dedicou, junto com essas produções em animação e captura de movimentos, talvez eu imaginasse que daí ia partir para uma coisa realmente significante. Mas foram 3 filmes e que culminou ali com aquela produção dele, Marte Precisa de Mães, né, que foi um fracasso retumbante de bilheteria. O filme custou 150 milhões e não arrecadou nem 30. E a partir disso eu acho que agora ele veio se redimir com O Voo. Que é um filme que não tem nada a ver com o resto da carreira do Robert Zemeckis. Se tu for ver O Voo, nos 3 primeiros minutos do filme tem uma mulher nua, em full frontal ainda, uma coisa que o Zemeckis nunca fez na carreira dele. É um filme que parece que ele está dizendo, olha, eu estou virando cineasta sério agora com esse O Voo, porque ele nunca havia feito um filme, mesmo os filmes mais sérios dele, como Contato, como Revelação, todos eles são voltados para o lado fantástico. O Contato tem o lance dos alienígenas, de outro mundo, né? Revelação é um filme de terror. Revelação é um filme de terror, mesmo sendo um filme mais sério. Muito interessante. Todos os filmes dele, é por isso que eu acho que talvez, e o Forrest Gump, por mais que possa ter o lance histórico, né, a história dos Estados Unidos, é uma fantasia de um sujeito que participou de todas as coisas importantes da história dos Estados Unidos. Náufrago, talvez se fosse o filme mais sério dele até então, é um conto, na verdade, como se fosse até uma fábula de um sujeito que nunca conseguia viver a vida dele de forma mais, talvez, saudável, ele é um cara sempre atrás do tempo, e tem um momento que ele se vê sozinho numa ilha conversando com uma bola de voleibol. Né? Ele tem essa... Eu acho que é uma coisa que de repente tu poderia discorrer um pouco mais, essa parceria, né, que seria uma segunda trilogia, na verdade, do Zemeckis, depois do De Volta ao Futuro, essa trilogia do Tom Hanks, né, que é o Forrest Gump, o Náufrago e o Expresso Polar. É um grande parceiro dele, né? É verdade, um grande parceiro, até porque até achei que no Voo podia talvez voltar essa parceria, porque o Tom Hanks faz tempo que não faz um papel também assim, um pouco mais denso, né? Ele fez aquele desastre da viagem, né? Tentou provar alguma coisa, mas não. Porque o Forrest Gump é um filme que foi o segundo Oscar do Tom Hanks, ele já foi ganhado o Oscar no ano anterior com Filadélfia, que era o primeiro filme mais sério que o Tom Hanks fez, né? E a parceria deu tão certo com o Robert Zemeckis, porque eles conseguiram realmente fazer um filme diferente, um filme que no ano do Pulp Fiction conseguiu tirar o Oscar do Tarantino. E no Náufrago, o Tom Hanks, o Zemeckis chegou a parar as filmagens para que o Tom Hanks tivesse tempo de perder peso
pra que convencesse como um sujeito que ficou muito tempo numa ilha deserta sem... Não, e os dois são completamente comprometidos, né? Porque o Tom Hanks se dedicou a se transformar até fisicamente e tal, resultando uma outra indicação, uma indicação que a gente estava até discutindo aqui, que é um absurdo ele ter perdido, porque ele tá realmente fantástico. E durante esse intervalo do Náufrago, o Zemeckis fez a revelação com a mesma equipe. Ele estava esperando que o Tom Hanks emagrecesse, né, para fazer o papel, então fez a revelação, que é um filme talvez menor do Zemeckis, mas é um filme interessante. Só que pra mim, a joia do Zemeckis é, claro, a trilogia de Volta pro Futuro. Que a gente tem desde o VHS, o VHS, dos anos 80. Evolução técnica. VHS, DVD, Blu-ray. Porque é um filme que conseguia atrelar de forma maravilhosa aventura, ficção científica, tem comédia, numa aventura que... Quem nunca sonhou em voltar no tempo, sabe? Poder talvez encontrar figuras do passado, os próprios pais, no caso, como o J Futuro mostra. Tem o lance do Marty McFly, o personagem principal, inventar o rock. No primeiro filme ele vai para 2015, né? O segundo filme ele vai para 2015. No segundo filme. E a gente tá chegando lá, né? Então é legal. Estamos em 2013 agora. Então é legal ver assim como eles imaginavam o futuro e como o futuro está sendo concretizado agora. Então assim também tem essa... O Zemeckis dizia que... ser atemporal, né? De poder... Porque no final do primeiro filme eles vão pro futuro, né? Mas ele disse que era uma piada, na verdade. Ele não queria pro futuro, porque ele sabia que ele ia errar. Que não tem como fazer um futuro certo. Exato. Então ele brincou e tentou fazer a coisa mais estapafúrdia possível no futuro. Então tem carros que voam, tem aquele skate que não tem rodas, tem uma pilha de Laserdisc num beco, porque ele foi pro lixo, né? Uma coisa que ele acertou, na verdade, muito antes disso, na verdade já foi pro lixo, Laserdisc, mas ver, né, E eu fui divertidíssimo. E no terceiro, ele talvez até foi um dos primeiros a fazer esse revival do western. Porque o western foi um gênero muito utilizado nos anos 60, 50 e nos anos 90, em 1990 ele retornou com o Jogo Futuro 3 com o Western e depois o Clint Eastwood voltou também e todos os Westerns que vieram. Não sei qual a tua opinião, Rodrigo. Eu acho que os dois são muito superiores ao terceiro. Que é uma aventura divertida, é bacana, mas fica bem aquém comparado. É legal que o Zemeckis, por exemplo, ele fez uma coisa que nunca tinha sido feita em Hollywood, que são duas produções ao mesmo tempo. Se hoje temos O Senhor dos Anéis, que 3 produções foram gravadas ao mesmo tempo, ou se temos Matrix, as 2 continuações, De Volta ao Futuro 2 e 3 foram gravadas ao mesmo tempo, porque ele sabia que era necessário fazer isso, porque uma produção para outra era muito tempo. Então, tipo, por exemplo, da primeira para o segundo, o Michael J. Fox envelheceu. Então ele talvez já não convencesse se passasse mais 3 anos como um garoto de 7 anos. Então era necessário fazer 2 produções ao mesmo tempo. Ele usou a mesma equipe, conseguiu fazer com que todos voltassem, a não ser o Crispin Glover, que é o pai do Marty McFly no primeiro filme, que não conseguiu fechar, e fez 2 produções ao mesmo tempo e lançou ela com um intervalo de 6 meses, que é uma coisa inédita em Hollywood. Sim. Então também ele já tem esse crédito pra ele. Que hoje se faz muito, né? Hoje em dia já se faz isso. Aproveitam. E esse uso dos efeitos especiais, ele também foi um dos primeiros a combinar desenhos animados com atores reais no Roger Rabbit. É um filme delicioso. Que é um filme delicioso, um filme que ganhou 4 Oscars, um filme que marcou. Todo mundo queria ver assim, como assim um ator de verdade contracenando com um coelho desenho animado, com a Jessica Rabbit, pode ser o ícone sexual, sabe? Na época que era muito, não sei se vocês lembram disso na televisão, parecia muito making off, sabe? Tipo, as pessoas ficavam curiosas. Como fizeram isso? Hoje em dia é tudo computador, né? Então a pessoa não tem mais curiosidade pra saber como fizeram. Tu sabe que é um sujeito lá no computador fazendo. E tudo se justifica assim, né? Mas naquela época tu não tinha dúvidas. Tipo, como é que a morte de Caim, por exemplo, como fizeram pra a cabeça da Meryl Streep virar? Sabe, eu acho que de todos, talvez o prazer secreto da obra do Zemeckis seja a morte de Caim bem. Que é um trash, né? É uma homenagem aos filmes B, assim, um terrível, exatamente. Mas assim, com um elenco de primeira, sabe? Bruce Willis estava em altíssima depois do Duro de Matar. A Meryl Streep com 2, Goldie Hawn também estava super em alto. Fazendo uma comédia. Tinha a Isabella Rossellini também, pra mim, nua, sabe? Exato. O filme e repleto. O filme ganhou o Oscar de efeitos especiais, sabe? Justificadamente. E sabe, com a Goldie Hawn com um buraco no meio da barriga, a Meryl Streep com o pescoço virado. E dá pra ver que o elenco se diverte muito fazendo o filme. A Meryl Streep tá divertidíssima fazendo aquele papel de uma perua que não quer envelhecer, consegue achar uma forma, só que ela não sabia que tudo tem um preço, né? É super bacana que o nome delas é Madeleine e Helen, só que elas se apelidam de Mad e Hell, a louca e o inferno. Tem umas piadas muito boas. Divertidíssimo. E claro, aqui na nossa mesa não tem todos os filmes do Zemeckis, tem alguns filmes, por exemplo, que são bacanas, como Tudo pela Esmeralda, que é um
uma aventura bacana, meio Indiana Jones. Uma releitura do Indiana Jones. Também produção do Spielberg. Isso, com Michael Douglas. Na verdade, essa não é uma produção do Spielberg. É curioso isso, porque nos primeiros filmes do Zemeckis, o Wizard Cars e o On Hold Your Hand, eram produções do Spielberg. Carros Usados e Febre da Juventude no Brasil. Isso, no Brasil, pois é. E os filmes foram fracassos. Então, o Zemeckis ele precisava de um filme que ele pudesse dizer, olha, é um sucesso sem o Spielberg, porque na verdade ele estava meio que queimando a parceria dele com o Spielberg. Então ele fez esse Tudo por uma Esmeralda, foi um sucesso, daí que De Volta ao Futuro foi feito. No espírito do trabalho do Spielberg. E daí De Volta ao Futuro foi feito com o Steven Spielberg. Ele chamou novamente, porque o Spielberg ele acreditava muito no Zemeckis. Sim, tanto que aqui no filme tá aqui, Steven Spielberg apresenta, daí vem o De Volta ao Futuro. E o nomezinho dele. Mas agora há pouco, no Globo de Ouro, a grande homenageada do Globo de Ouro desse ano foi a Jodie Foster. Sim. E daí quando chamaram ela para receber homenagem, ela fazer esse discurso de agradecimento e tal, antes disso exibiram um clipe com os melhores trabalhos dela. E eu achei bacana que é o primeiro filme dela, pô, Jodie Foster tem 2 Oscars de melhor atriz. Taxi Driver, Nell, Silêncio Inocente. Criança, o primeiro clipe que mostraram foi o Contato. É um dos primeiros filmes do Matthew McConaughey também, sabe? E é um filme assim, que realmente é ficção científica, né? É alienígena, mas é tão emocionante o filme, tão bem construído, é um filme tem um roteiro impressionante. É uma ficção científica muito profunda também, sabe? Não é uma coisa pueril, assim. Exatamente. São personagens fortes, acho que a maneira também deles retratarem é um clássico do Carl Sagan, né? Quem gosta desse tipo de literatura, ficção. Mas eu acho que o bacana é que além de ter esse domínio dos efeitos especiais, o Zemeckis consegue é um bom realizador de atores também, um trabalho com os atores. Sabe, o Tom Hanks, com a Meryl Streep, com o Jodie Foster, com o Harrison Ford. Isso ele consegue fazer também no Voo, eu acho. Tem uma atuação muito boa, realmente, do Denzel Washington como protagonista. O filme está em 2 indicações ao Oscar, concorrendo a roteiro também e a melhor ator. E o filme, na verdade, quando tu vê o trailer do Voo, né, que tá chegando, a gente vê aquele avião caindo e quando tu pensa, uma grande aventura, como é que vai ser e tal. Não é Voo Night 93, não se para. Isso é os primeiros 30 minutos do filme, de um filme de mais de 2 horas. Aquela cena, é uma das melhores cenas do filme, é aquele... Só que, na verdade, o que é o Voo? O Voo é um grande debate sobre o vício, né, sobre o alcoolismo, sobre as drogas. O que é surpreendente, né? No primeiro momento o filme até não se vende como esse é o título, né? Quem tem poucas referências vai achar realmente que ele vai se tratar. Mas uma coisa que eu pensei muito e depois o Conrado retoma na crítica que está ali no site, no Papo Cinema, que o Conrado escreveu, é aquele paralelo com o Farrapo Humano, né? Do Billy Wilder, né? Com certeza. Eu senti isso no primeiro momento, durante a narrativa, quando a questão do alcoolismo se torna muito significante dentro do filme e eles aprofundam isso como uma doença, né? Como uma doença, como vai além realmente desse vício, como isso pode desfacelar todas as relações que você mantém. E tanto pelo destaque do Denzel Washington no filme, me remeteu ao Ray, né, no filme do Billy Wilder, que é impressionante. E na época ganhou o Oscar pelo filme e hoje aí está Denzel Washington também retomando. Eu me lembro quando primeiro começou essas discussões, quem vai concorrer ao Oscar e tal, começaram a se falar no Denzel Washington, eu pensei, putz, aonde um piloto de avião que impede o avião, sabe, vai ser indicado ao Oscar? E não, daí quando tu vê o filme tu entende. O filme realmente, isso é muito no começo do filme, essa parte do avião, e toda a história, basicamente, 1h30 seguinte, é toda essa discussão sobre o alcoolismo, sobre o vício e como que esse personagem lida com essa questão. E o elenco é muito bom, tem Bruce Greenwood juntos ali, tem John Goodman, que tá numa fase hilário. O John Goodman, todo filme que ele aparece, nem que seja 3 minutos, ele já rouba o filme. Isso eu achei engraçado, porque quando o John Goodman aparece, ele é um dos personagens que tem apresentação, né? Uma trilha específica, para a narrativa pra mostrar ele entrando em cena e tal. E daí tu pensa assim, poxa, todo o preparo e ele aparece 2 minutos e some. E depois ele retorna de uma forma muito interessante, muito bem bolada. Eu acho que o meu único senão ali, na questão dos atores mesmo, vai pra Kelly Reilly, que eu gosto muito, acho ela linda, uma atriz talvez mal aproveitada, mas que ali eu não vejo o que ela faz. Acrescenta. Ela tem um grande destaque, o filme começa com ela também. Aliás, são duas tramas paralelas, né? Então, eu realmente fiquei pensando, mas como é que ela vai ser introduzida nessa história? Ela é introduzida e depois ela é esquecida pra depois retorna e sai de novo, assim. Eu confesso que a indicação pra roteiro eu acho um pouco exagerado do filme. Eu acho que tem essas questões, as personagens dela. O final eu tenho alguns problemas, não acho bem resolvido o final do filme. Mas o trabalho do Denzel tá assim, acima de qualquer questionamento. Eu acho que o melhor tudo é ver os Zemeckis de volta deixou as animações. Abandone as animações, retorne. E voltando com um filme que foi
completamente abraçado pelo público, é um fenômeno de bilheteria, né? Mais de 100 milhões arrecadados nos Estados Unidos. E tá aí também reconhecido no Oscar, então que bom o voo aí no cinema. Legal, então. Pessoal, valeu pelos cliques aqui no YouTube, grande abraço a todos e até a próxima.